A paz do Senhor, povo de Deus. Ô glória! Uma vez mais estamos aqui no 10º dia da campanha. A minha força vem do Senhor. Para nós uma alegria, uma honra, um prazer estar aqui para profetizar milagre na tua vida, na tua história. É aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos e estamos aqui como ferramentas de Deus. Eu creio que milagre vai acontecer na tua vida, na tua família, no teu casamento, nos teus negócios. Porque a Bíblia diz que a oração do justo, ela pode muito seus efeitos. Amém? Queria orar por você. Grande Deus e eterno Pai, neste momento de clamor, momento de oração, momento de meditarmos na Tua Palavra. Eu apresento a minha vida, a vida desse irmão, dessa irmã, desse jovem, dessa criança, que estará conosco mais uma vez no clamor das 0 horas. Prepara o nosso coração, nossos ouvidos, que possamos entender Tua Palavra, possamos receber do Senhor aquilo que o Senhor tem preparado. Amém? Ô glória! Você que tem uma Bíblia, abra comigo no livro de Lucas, livro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, no seu capítulo 18, e no seu verso 9, diz assim: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que era justo, e desprezavam os outros. 2 homens subiam ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Oh glória! Estamos aqui nesta madrugada, neste momento de oração, momento de clamor, onde nós nos colocamos na posição de servo, posição de adorador, posição daquele que precisa de um milagre, precisa de uma porta aberta. E dentro desse texto, a Bíblia fala que havia 2 homens. Dentro dessa parábola, Jesus classifica quem eram esses 2 homens. Um era fariseu e outro um publicano. A diferença era muito grande. Por quê? Porque o fariseu, ele representava a parte alta, a parte da elite da religião. O fariseu, ele era o doutor da lei, era o advogado da lei. Ele entendia a Torá, ele defendia a Torá. Ele era um homem estudado, preparado para isso. Um homem que no seu tempo tinha muito respeito, tinha muita consideração por aqueles que viviam em Jerusalém. Por quê? Porque eles mostravam que eles eram fiel, que eles eram justos, que eles andavam de acordo com os mandamentos do Senhor. A Bíblia vem dizendo que os fariseus sempre estavam, quando Jesus percorria, sempre tinha um fariseu, ou um escriba, ou um saduceu. Mas aqui está tratando do fariseu. O fariseu era aquele homem que quando pegava para jejuar, se era para jejuar meia hora, ele jejuava 1 hora. Se era para dar 10% dos dízimos, ele dava 50, 60, acima do padrão normal. O fariseu, ele era um homem conhecido na sua cidade. E ele gostava de orar em pé, no palanque, na sinagoga. Ele queria os melhores lugares, as melhores posições. E Jesus, nessa parábola, mostra para aqueles que confiavam em si mesmo que esse publicano e esse fariseu
mesmo sendo tão distinto, eles entraram no templo para adorar a Deus. Só que o fariseu, pela seu cargo eclesiástico, pela posição que ele exercia, ele estava, ele não ia só para adorar a Deus, não ia só para apresentar a Deus seu louvor, não. Ele começava a exaltar a si mesmo, de chegar ao ponto dele olhar para o publicano. Quem era o publicano? O publicano era aquele que ficava cobrando imposto, trabalhava para Roma. Você vai lembrar que Mateus ou Levi, quando Jesus ele vai passando, Levi estava na alfândega cobrando impostos. Só que para você entender, o publicano ele se enriquecia de uma forma grande. Por isso que Zaqueu, também publicano, por onde ele passava, não era respeitado. Por quê? Porque eles enriqueciam ilicitamente. Não era algo que fosse de trabalho honesto, mas ele se enriquecia tirando dos pobres, dos mais pequenos. Se era para cobrar 50, ele cobrava 100. Se era para cobrar 100, ele cobrava 200. Olha a diferença. O fariseu, ele entregava a Deus a porção maior. Ele entregava a Deus a parte melhor. E o publicano, ele tirava das pessoas a parte melhor. Só que o problema é que quando Jesus ele apresenta essa parábola, esses dois grupos de pessoas, ou esses dois personagens, ele entra no templo para orar. Mas na oração, o fariseu olha para o publicano e diz: olha, eu dou o dízimo, eu consagro, eu jejuo, eu oro, eu não sou igual esse publicano. Eu não sou desonesto igual ele. Eu sou uma pessoa honesta, Senhor. Deus, o Senhor está vendo. Esse homem aqui não é digno nem de estar aqui. Esse homem não é digno nem de entrar no templo. Olha o que eu faço e o que ele faz. Mas o que eu entendo aqui é que o Senhor, ele está à procura de verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. A Bíblia diz que quando esse fariseu, ele insulta esse publicano, mostra o erro, mostra o pecado, mostra o motivo dele ser melhor do que esse publicano. Só que o publicano, mesmo estando de pé, de longe do altar, longe, estava distante, ele estava tão aquebrantado que ele nem queria levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Olha a diferença do fariseu para um publicano. O publicano ele entrou no templo para acusar, o fariseu entrou no templo para acusar o publicano. Mas o publicano ele entrou no templo para se humilhar. Eu vim aqui te dizer nessa madrugada que se nós nos humilhamos diante da presença de Deus, ele vai trazer aquilo que vem escrito aqui nesse mesmo livro, no verso 14. Jesus dizendo: digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado. A qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Com Deus é diferente. Deus ele não aceita barganha. Com Deus é diferente. Ele não olha por aquilo que eu faço de melhor para ele. Eu dou à viúva, dou aos pobres, dou aquilo que os órfãos precisam. Mas não adianta eu fazer isso e não ter o amor com o próximo. Não adianta eu fazer isso e não ter o amor por aqueles que estão ao nosso redor ou aqueles que estão de longe. O que adianta fazer o bem, mas não amar, como diz lá em 1 Coríntios, que adianta falar a língua dos homens, a língua dos anjos. O que adianta pregar, ter os dons, mas se não tiver o amor, nada vale.
Tudo passa, mas o amor prevalece. Por isso que Jesus vem dizendo: aquele que se humilha, esse sim será exaltado. Aquele que se exalta, ele será humilhado. Eu estou perante pessoas nessa madrugada que estão se humilhando perante Deus, pela causa que está vivendo, por aquilo que está passando, por causa da luta, da prova, do deserto que está vivendo. Mas está se humilhando. Eu vim te dizer, está vindo uma exaltação de Deus para a tua vida. Está vindo uma exaltação de Deus para a tua história. Porque você resolveu se aquebrantar perante Ele. Você resolveu a se humilhar perante Ele, não procurando causa, não procurando exercer a causa, procurando já receber os efeitos, não procurando fazer tempestade em copo de água, não. Você veio se humilhar perante a Deus, não veio mostrar que você é bom que Ciclano, que você é melhor que Beltrano, não. Você nessa madrugada está aqui comigo, batendo no peito e dizer: Senhor, não sou merecedor, Senhor, não sou digno, mas a tua graça, a tua misericórdia me alcançou. Como diz em Lamentações, as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. E se nós nos humilhamos hoje, vai ter exaltação na nossa casa, vai ter exaltação na tua vida espiritual, vai ter elevação no teu ambiente de trabalho, vai ter elevação nos teus negócios, vai ter elevação na tua vida profissional, na tua finança, vai ter mudança, porque você resolveu se humilhar na presença de Deus. Enquanto o homem te acusa, Deus te justifica. Enquanto o homem te aponta, Deus te justifica. Enquanto o homem te pulanha pelas costas, Deus te justifica. Poderia aquele homem que estava na cruz com Jesus fazer como outro que estava do lado, o malfeitor, que disse: Senhor, olha, o Senhor se é o Cristo, tira nós daqui, salva nós daqui. Mas o outro disse: Senhor, nós somos merecedores. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele homem se humilhou. Aquele homem se abriu, rasgou-se perante o Senhor. E Jesus disse para ele: olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando nós resolvemos humilhar perante Deus, Ele resolve nos exaltar. Exaltar o nome dele na nossa vida, na nossa história. Eu queria orar por você. Grande Deus, eterno Pai, estamos aqui diante do teu altar. A tua palavra foi ministrada acerca de exaltação, mas para ter elevação, para ter exaltação, nós temos que nos humilhar. Por isso, nesta madrugada, eu peço perdão, minhas falhas, meus erros, minhas transgressões, minhas iniquidades. Meu Deus, diante do teu altar, eu me rendo aos teus pés, em louvores e graça e sentimento de gratidão, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Eu apresento este irmão, esta irmã, este jovem, essa criança que está conosco, meu Deus, nesse 10º dia que durará 21 dias de clamor. A minha força vem do Senhor. Essa pessoa que está se humilhando, sem força, abatida, cansada, eu profetizo que a história dele vai mudar, a história dela vai mudar. Eu profetizo que o Senhor vai trazer exaltação nessa casa, vai ter mudança de vida neste ambiente, meu Pai. Vem salvando vida, libertando essa pessoa que é evangélica, cristã, mas tem um marido que é alcoólatra, ou tal como vice-versa. Meu Deus, eu profetizo mudança de vida, que esse cenário, que esse cativeiro, que essa algema, que esse cadeado possa ser despedaçado agora. Essa pessoa que está triste, abatida, cansada, por causa de tanto problema, meu Deus, muda essa história, muda essa situação. Meu Pai, assim como aquele publicano, ele se rendeu, ele se humilhou, ele reconheceu sua falha, não tinha força nem para abrir a boca, mas batia no peito, dizendo: Senhor, eu sou
pecador. Meu Deus, meu Pai, ele dizia: tende misericórdia de mim. Meu Pai, nessa madrugada estamos humilhando, mas que o Senhor possa pegar na mão desse crente, no braço dessa pessoa, vem tirando ele da sarjeta, tirando ele do vale, tirando ele do deserto. Muda essa história, muda, meu Pai, essa vida de derrota, vida de tristeza, vida de pessoas, meu Pai, que anda como se fosse moribundo. Meu Pai, repreende o devorador, o cortador, o migrador, a traça, a ferrugem, o diminuidor. Muda esse cenário agora, que o Senhor possa fazer essa pessoa prosperar, que haja vitória, que haja alegria. Meu Deus, repreende todo mal, toda seta maligna, opressão contrária. Em nome de Jesus eu profetizo milagre, bênção sobre bênção, para a glória e louvor do teu nome, Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia, povo de Deus. Glória a Deus, uma vez mais estamos aqui no 10º dia desta campanha. Oh, glória, você que ainda não participa do nosso canal, nossa linha de transmissão, nosso WhatsApp. O nosso WhatsApp é 65 99285 5063. Repetindo, 65 99285 5063. Você que ainda não inscreveu o nosso canal, você pode colocar na barrinha de busca, procurar Clamor das 0 Hora, mas você procura lá, Clamor 00H00. Amém? Oh, glória! A paz do Senhor, povo de Deus, que o amor de Deus, que a graça do seu Filho Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja em cada coração. Todos nós diremos amém. Compartilha esse vídeo, essa oração. Fique com Deus, a paz do Senhor.